Amém. Amém. Nós cobrimos bastante material durante os nossos estudos. Talvez você não se sinta confortável, mas eu gostaria de te dar agora uma oportunidade de você fazer as suas perguntas sobre o material que está aqui no quadro que nós cobrimos durante as classes. Não é uma sessão de perguntas e respostas, mas tem algumas coisas que podem não estar claras. Clarify things that perhaps you have some confusion over or things that you may not be sure about. Antes de continuarmos, eu gostaria de cobrir algumas coisas que talvez você não esteja se sentindo confortável ou não esteja claro ainda para você. Então, acho que a gente vai continuar na nossa conversa do café da manhã. Nós temos os votos. Nós queremos focar no terceiro anjo. Nós entendemos que o terceiro anjo termina seu trabalho antes da colheita. Nós vamos para o Espírito de Profecia. E ela nos fala onde que o terceiro anjo começa o seu trabalho. Nós vemos uma história paralela entre o primeiro e o terceiro anjo. E o último componente que nós vimos no nosso estudo foi em que na história milerita havia duas mensagens. A segunda mensagem angélica e o clamor da meia-noite. E na nossa história, temos duas mensagens que elas se combinam. Então, Apocalipse 18, versos 1 a 4, não é a terceira mensagem angélica. Quando as pessoas costumavam ensinar, verso 1, 2 e 4, ou a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, era erro, estava errado, mas muitos de nós, muitos professores estavam fazendo isso. Nós sabemos que o anjo de Apocalipse 18, aqui a gente tem como verso 2, ali como verso 1. Essa é a segunda mensagem angélica que se repete. Ellen White diz que está se repetindo ali. Em Primeiros Escritos, página 277. Então tem esses outros anjos que descem. Essas vozes, como ela diz. Esse não é o único local que a gente vê essas vozes. A gente consegue encontrar em outros lugares que Ellen White menciona. Nós precisamos ter confiança que esses três modelos estão corretos. Porque todos estão baseados em declarações inspiradas, estão claros, são claros. Então nós alinhamos a nossa história e a história milerita
e possuem algumas diferenças. Quando Ellen White fala sobre a história millerita, often her language is vague and not specific. Frequentemente a sua linguagem é um pouco vaga, não é muito específica. Ela diz coisas como: a segunda mensagem foi primeiramente pregada no verão. E nós queremos ser muito mais precisos nisso. E a única declaração precisa que ela fala é quando ela diz no meio do caminho, na metade do caminho. Metade do caminho, quando Cristo foi, primeiramente ele deveria vir e quando realmente ele viria. Então, nós não fizemos essa parte desse estudo, né, durante essa campal, mas o meio do caminho seria julho. Julho de 1844. Abril, julho, agosto, outubro. E se você conseguir ver, esse marco aqui se alinha com o marco da história millerita, que seria, na verdade, julho. Eu não coloquei as datas nessa linha. É por isso que eu nunca coloquei esse marco antes. Mas se formos desenvolver esse estudo, é isso que nós faríamos. O que nós gostaríamos de tentar fazer é usar a terceira mensagem angélica e fazer um paralelo com o modelo de agricultura. A pergunta é: quando você vai para Mateus 13, verso 24 a 30, por que eu estou identificando as plantas como o segundo anjo e os servos seriam a terceira? Now the purpose. What do you need? Report erased. There were two over here. The purpose of us going there. O propósito de irmos ali Try to identify é tentar identificar where the third angel would begin. aonde que começa o terceiro anjo. A irmã Sofia perguntou qual que é a evidência que esses servos representam a terceira mensagem angélica, o terceiro anjo. Nós já estamos contentes, eu espero, que o fortalecimento do terceiro anjo é aqui no decreto dominical. Nós não fomos a citações que demonstram que a chuva serôdia ocorre após o decreto dominical. Mas essas citações existem. Então a relação da chuva serôdia e do decreto dominical e o fortalecimento da terceira mensagem angélica é bem estabelecido. Nós fizemos todas essas conexões durante essa semana. Você está de acordo com isso, irmã Sofia? Então nós sabemos que o terceiro anjo recebe algum tipo de poder no decreto dominical. Mas existe um tipo de mudança no comportamento desse anjo. E no contexto desse estudo, o que muda no comportamento do terceiro anjo? Ele fala mais alto. Ele diz a mesma coisa, mas agora ele fala mais alto.
I'm going to take that concept Então, eu vou usar esse conceito that there is no change, que não existe mudança and yet there is some change. e que também existe algum tipo de mudança. In this model, Neste modelo, the same words, but it's louder. são as mesmas palavras, apenas ditas de forma mais alta. Speak louder now. Por que que agora ele está falando mais alto? What's the third angel been saying? O que que o terceiro anjo tem dito? Be on guard, Wachet, because the Esteja em guarda, atento, porque a hora da tentação está por vir. 14, the words of the Em angel Apocalipse 14, as palavras do anjo is don't receive the mark of the beast. não receba a marca da besta. In parenthesis, Em parênteses, when the mark is issued. quando que a marca é uma questão? He's been saying É isso que ele está dizendo desde 1844. seit 1844. when the time comes, Quando o tempo chegar, it's best not to receive that mark. é melhor não receber esta marca. Malzeichen nicht erhält. You need to be on your guard Você precisa estar atento, em guarda, Wachen, because that mark is going to be issued at some time. porque a marca vai ser uma questão, um problema em algum momento. So now what we're doing is we're changing the word. Então agora o que nós estamos fazendo é mudar as palavras do terceiro anjo. verändern. Be on your guard because the hour of temptation. Esteja atento, porque a hora da tentação, da provação está por vir. Então agora nós estamos dizendo The mark of the beast is coming, que a marca da besta está vindo and you need to be ready for that. e você precisa estar pronto para isso. So what happens here at 3E? Então o que acontece aqui no 3E? 3E. Die kräftigen. What's he saying now? O que ele está dizendo ali? He's saying the mark Ele of está the beast dizendo que a marca da besta is now here. está aqui agora. Issue that I've been telling you about all this Essa time. questão que eu estou te dizendo todo esse tempo chegou. Die ich euch die ganze Zeit erzählt habe, ist nun da. Who gave him that information? Quem deu essa informação? Second angel. O segundo anjo. Second angel said, O segundo anjo disse: Babylon Babilônia is in a corrupt, fallen state, está num estado de queda e corrupção, and all of its sins e todos os seus pecados have been building up, têm aumentado, and now the cup is full. e agora o copo está cheio. Kelch voll. So the second angel says, Então o segundo anjo the diz time has arrived. que o tempo chegou. Komm. We're here. Está aqui, The cup is full. o copo está cheio. So the third angel says, Então o terceiro anjo diz: I've been warning you not to receive the mark. eu tenho te alertado para não receber a marca da besta. Now Agora it's going to be issued. vai ser uma questão. Now it's going to be given. Agora vai ser dado. You will now receive the mark. Agora você recebe a marca. If you behave in the way that you were behaving Se yesterday, você se comportar da forma que você se comportava ontem, whatever you were doing wrong, yes. seja o que você estava fazendo errado ontem, The context that most Adventists understand it o contexto que a maioria dos adventistas entendem Verstehen? is keeping Sunday. é a guarda do domingo. Erhält. You've been keeping Sunday all this time period, Você está guardando o domingo todo esse período de tempo, and the angel has done what? e agora o anjo fez o quê? It's not a very good idea, Disse que isso não era uma boa ideia, but he doesn't do anything. mas ele não faz nada. Tut nichts darüber. Now Agora, he says ele diz that mark of the beast issue que essa questão da marca da besta time. chegou. Ist jetzt, Agora é o tempo. also ist jetzt an der Zeit. And now you have to make a decision. E agora você precisa tomar a sua decisão. Now you will receive that mark. Agora você recebe essa marca se você manter esse mau comportamento. Handeln weiter geht. So these angels say, Então, esse anjo diz, in connection with the other angels, em conexão com os outros anjos, Babylon is full of sin. Babilônia está cheia de pecados. Now you're going to receive the mark if you continue to remain there. Agora você vai receber a marca se você continuar a manter. So the angels say what? Und die Engel E o anjo diz o quê? Now you're supposed to leave. Agora você deve sair.
Então tem essas três mensagens que são combinadas em uma. Então se você for para a parábola em Mateus 13, eu estou dizendo que as plantas são pessoas. É isso que a passagem diz. Nós não estamos adivinhando nesse ponto. Nós não estamos supondo. Mateus 13, verso 38. A boa semente são os filhos do reino. Continuando no verso 38. E os joios são os filhos do maligno. As plantas são pessoas. E elas crescem. Elas crescem por causa da chuva. Não diz chuva na parábola. Nós tiramos isso de um outro modelo. A chuva faz com que ela cresça. Então, as pessoas estão sendo desenvolvidas por uma mensagem, porque a chuva é uma mensagem. Até eles chegarem num nível que nós chamamos de maturidade, num nível no senso da agricultura. Ou nós podemos dizer que a mensagem ela termina ali. Quando a mensagem chega, qual que é a sua relação com essa mensagem? Qual é o seu relacionamento? Você aceita ou você rejeita? O que quer dizer que isso testará você. Então aqui marca o final do teste. Você morre. Você não pode ser mais testado. Provação significa teste. Não quer dizer graça, como muitas pessoas acham. Fechamento da porta, fechamento da provação, fim da provação. Fim de um teste. Então, essas plantas, elas devem crescer para se tornarem pessoas justas. Algumas crescem melhor ou justas. E algumas crescem de mal a pior. E eu digo que essas plantas têm as características do segundo anjo. Quando o segundo anjo olha as pessoas e diz, você foi de mal a pior. Ou ele diz, você é justo, é uma pessoa justa e gloriosa. Então eu peguei esses conceitos e estou dizendo que as plantas são um símbolo do segundo anjo. Não é, na verdade, o segundo anjo que dá a mensagem, mas as pessoas que recebem. Es ist eigentlich hier nicht, dass sie diese Botschaft geben, sondern dass sie diese Botschaft annehmen oder bekommen. Quando nós falamos sobre receber, você recebe uma instrução que a gente não consegue ver nessa parábola, mas que diz, coloque a sua vida em ordem. Então, eu estou falando de forma simples que as plantas se tornam um símbolo do segundo anjo. Quando você começa a falar sobre o terceiro anjo, nós podemos usar o conceito que nós desenvolvemos aqui. E aqui nessa figura e ali embaixo, neste ponto, quando a chuva serôdia começa, você vê uma mudança nas palavras ou na atividade do terceiro anjo.
E é isso exatamente o que você vê quando a gente fala sobre os servos. Eles percebem que algo mudou. Vai de gotejos até chuva serôdia. A mensagem muda. E os servos, em reconhecimento a isso, mudam aquilo que eles estão fazendo. E eles agora podem identificar algo. Tem todas as mesmas características que você vê nesse modelo aqui. Que aqui o terceiro anjo, ele muda a sua interação com a humanidade. O trabalho do terceiro anjo é separado e distinto de toda a bagunça que eu e você estamos. Ele tem um trabalho de julgamento. Então, quando você usa essas características, nós sabemos que os servos não tem nada a ver com o campo. Eles não crescem com a chuva. Eles são separados e distintos do campo e da sua atividade. Eles são apenas observadores. Então eu sugiro que esses servos têm todas as características do terceiro anjo. E aí você vê onde que a história começa, e ela começa bem aqui, no começo da chuva temporã. Então, sem ir a citações do Espírito de Profecia e achar as características do terceiro anjo, essa é a lógica que nós usamos, que os servos são o terceiro anjo, que são aqueles que trazem o julgamento, o juízo. Nós sabemos que esse é o trabalho do terceiro anjo, que é o juízo. Espero que tenha ficado claro. Alguma pergunta a mais? Eu só quero clarificar alguns pontos que as pessoas não têm de forma clara. Ela quer entender como é que nós deveremos entender o selamento. Quando e como seremos selados? Eu vou segurar um pouquinho essa pergunta, porque faz parte desse voto aqui. Mas eu vou abordar isso, mas ainda não, porque ainda nós não abordamos o assunto de selamento ainda nos nossos estudos. Eu só quero ter certeza que todos entendem a lógica e os conceitos que nós temos aqui no quadro. Que nós agora temos um bom reconhecimento do terceiro anjo. A estrutura. Nós temos alguns conceitos, tanto no seu trabalho literal e o conceito da sua mensagem. Nós sabemos onde começa, onde que recebe poder e onde que termina. E nós estabelecemos tudo isso para termos um nível de confiança nesse assunto. Nós entendemos a relação entre o primeiro e o terceiro. Ambos são idênticos. Você pode ver que essa figura mostra isso. Ambos te levam ao juízo. O juízo investigativo e outro juízo executivo.
A relação entre o segundo anjo, os anjos do alto clamor e o terceiro anjo. Nós podemos desenvolver uma história, como eu já expliquei. Então, se não tem nenhuma pergunta, a gente vai seguir em frente. Estamos dizendo que o terceiro anjo chega antes do segundo anjo? Porque nós temos aqui o segundo anjo chegando em abril e temos o terceiro anjo chegando em outubro. Então, o segundo anjo ele chega antes do terceiro. O primeiro anjo fala sobre o julgamento. O segundo diz não que você... Apocalipse 18, acho que Apocalipse 18, verso 8, não fala sobre o juízo. Apocalipse 14, verso 8, ele está lendo. Aqui no Apocalipse 14, verso 8, não menciona sobre o julgamento. O primeiro anjo, sim, mas o segundo anjo não fala sobre juízo. Deixa eu falar dessa forma. Me diga se isso responde a sua pergunta. A primeira mensagem angélica chega na história e vai te levar até o fim. E diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo, é vindo a hora do seu juízo. Em algum momento nessa história, vai haver um reconhecimento que essas pessoas, existem duas delas, no início, ao elas irem através da sua jornada até o juízo, você chega num estágio aqui, no segundo, onde uma dessas pessoas ou vai glorificar a Deus ou não vai glorificar a Deus. E haverá uma pessoa que checará isso, que seria o segundo anjo. A segunda mensagem angélica diz que uma pessoa vai glorificar a Deus e a outra não. E isso acontece antes que você chegue ao fim. Essa aqui, claro, é a história millerita. Aí, se você for para a nossa história, a terceira mensagem angélica
e o fim, você vai ver a mesma coisa. Há uma mensagem que diz: não receba a marca da besta. Então a mensagem diz: não receba a marca da besta. E aí chega num estágio onde existe uma questão que seria da marca da besta que chega na história. E neste ponto, alguém não vai ter recebido a marca da besta e alguém recebeu a marca da besta. Então, essa pessoa recebeu a marca e essa outra não. E neste ponto, nós chamamos de decreto dominical. A pessoa que faz isso é identificada como o segundo anjo. Então elas têm as mesmas características. E o segundo anjo, ele vem duas vezes. Uma vez na primeira história e outra na segunda história. É esse o motivo que o segundo anjo não é repetido na inspiração. Quando nós fazemos linha sobre linha, e a gente vê esse primeiro anjo voltando em 1889, não tem nenhum modelo inspirado para isso. Nós criamos isso através de linha sobre linha. Mas a única informação que nós temos, se você usar a inspiração, é essa. Que data seria essa? Irmã. Good. 1798. E esta? Eu só quero ver se você consegue seguir o que eu tô, o meu raciocínio. 1844. Eu estou combinando essas linhas. E este? Eu não quero chamar de fim, eu estou chamando de outra coisa. Não decreto dominical. Fechamento da porta da graça. Aqui, esse seria para o primeiro anjo. E esse, o terceiro anjo. Primeiro e terceiro anjo. Então, o primeiro e o terceiro anjo. O que nós fizemos aqui é o que nós temos aqui. E o que nós fizemos lá. 22 de outubro de 1844. O primeiro anjo termina e o terceiro anjo começa. 22 de outubro. Tudo bem com isso? Então, tudo que nós fazemos é isso. O que é isso? Segunda mensagem angélica e este também.
Isso é porque esse é o motivo de você ter Apocalipse 14 aqui, Apocalipse 14 também, até o fim, Apocalipse 14, mas no fim, você tem que ter Apocalipse 18. Porque o segundo anjo, ele vem da forma que nós desenhamos aqui. Ele vem duas vezes. Ellen White comenta sobre isso e ela fala que se repete. Ela nunca diz que o terceiro anjo se repete ou que o primeiro anjo se repete. O que nós fazemos, nós citamos o seguinte, que ela diz que nessa história, que a primeira, segunda e terceira mensagem angélica são verdades presentes. Nós usamos citações como essa, querendo dizer que é uma mensagem que algo que se repete. E eu sugiro que isso não significa isso, que não significa assim. Você não pode pegar a primeira e repeti-la. O que você tem é essa estrutura. Então, o que nós temos que fazer é usar essas declarações inspiradas, um assim diz o Senhor, e tentar dar uma explicação daquilo que nós vemos acontecendo hoje. E isso não fará isso para você. Ellen White diria, nós não sabemos. O que nós não sabemos? Quanta informação que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos de informação. O que nós não sabemos? Nós sabemos isso, isso e isso. Mas o que nós não sabemos é este aqui, ou este. Então a pergunta é, será que você pode passar pela sua vida, não a sua vida pessoal, mas a vida no grande conflito, e não ter o conhecimento desses dois? Ou e chegar nesse marco aqui? Então, essa é a pergunta. Será que você pode chegar ao fim da sua jornada sem saber esses dois? Esta é a pergunta que confronta o Adventismo. Se você fosse perguntar a Ellen White, o que ela te diria? Que ninguém sabe isso. E ela pode falar isso de uma forma vaga ou de uma forma poderosa, forte. Porque ela diria coisas como que nós nunca conheceremos estes dois. Nunca saberemos. Porque nós temos datas aqui e, portanto, sobre testemunhos de 2 ou 3, uma doutrina é estabelecida, um ponto é estabelecido. Então, nós teremos essas datas. E ela continua insistindo que nós nunca saberemos essas datas. Então, os adventistas entraram numa mentalidade em que você pode chegar no fim da sua jornada sem mesmo saber essas duas datas. E para mim, isso parece uma posição inconsistente para se apegar. Mas para um adventista,
Eles não ligam sobre inconsistência. Eles apenas ligam para aquilo que Ellen White diz, sem fazer nenhum tipo de consideração sobre quando ela disse isso e por que ela disse isso. Então, para mim, é isso que a nossa mensagem é. É sobre isso que é a nossa mensagem. Então, a pergunta que você tem que fazer para si mesmo: você acredita em Ellen White quando ela diz que você nunca saberá esses dois? Quando eu digo se você acredita nela, eu não estou querendo que você diga, não, nós não acreditamos em Ellen White, ela é uma falsa profeta. Eu não me refiro a isso. Mas nós precisamos ter um entendimento inteligente de entender ao ler aquilo que ela está dizendo. Se estamos de acordo com isso, quando nós olhamos aqui para essa figura no quadro, todos estão de acordo que citações do Espírito de Profecia dizem que este anjo, quando que ele vem? De acordo com a citação. Provavelmente você não vai lembrar, então eu vou ler para você. Primeiros Escritos, página 277. Que saiu, essa citação é do livro Spiritual Gifts, e o capítulo é o Alto Clamor. Então, isso é na metade do parágrafo, página 277, parágrafo 1. Quando que esse anjo vem? O segundo anjo. Este aqui. Quando que ele vem? Antes que você responda essa pergunta, deixa eu te fazer uma outra. Quem que é este segundo anjo? Quem que é este? Então você volta para cá e a minha irmã disse que seria Samuel Snow. É isso que você disse? Você falou Snow, não? Então a gente volta para a mensagem millerita e aí nós falamos que esse seria Snow. Então aqui seria então o povo de Deus. Podemos chamar de Samuel Snow. Então, esse é o povo de Deus dizendo isso. E quem diz isto aqui? Deve ser o mesmo. Nós sabemos que esses três anjos são pessoas, não sabemos? Nós não precisamos ir em citações para provar isso. Os três anjos de Apocalipse 14 é um símbolo do povo de Deus, da igreja. Alguém está em desacordo com isso? Bom, então esse seria o povo de Deus. E Ellen White vai te dizer o quê? Que nós não sabemos. O que nós não sabemos? O que nós não sabemos? Nós não sabemos quando. E ela diz isso de uma forma forte, que nós nunca saberemos. Como que a gente lida com essas citações? Quando você considera o seguinte, e essas não são as minhas palavras, essas são as suas palavras. Primeiramente, ela vai te dizer
Who's the angel? Quem que é o anjo? Wer ist dieser Engel? Us. Nós, People. pessoas. We agree with that. Wir tun damit. Estamos de acordo com isso? My question was, E minha pergunta foi: when does this angel come quando down? que este anjo aqui desce? She's gonna tell you in 277. E ela vai te dizer em Primeiros Escritos, página 277. Alguém lembra o que ela fala? Erinnern, was sie gesagt hat? The work of this angel, second angel, No meio do parágrafo, a obra deste anjo, segundo anjo, e ela vai te dizer quando, Wann? comes in at the right time. vem no tempo devido. There it is. Aqui está. When does the angel come? Aonde, quando que o anjo vem? Right At time. the right time. No tempo devido. Now let me ask you, Então deixa eu te perguntar. if this is you, Se aqui fosse você, how do you know what você, the right time is? como que você saberia qual que é o tempo devido? You live in your life, Você está vivendo a sua vida, going to work, vai para o trabalho and suddenly e, de repente, something happens, algo acontece and what do you know? e o que você sabe? It's the right time. Que é o tempo devido. Então você para de fazer tudo And what do you do? Und was e o que você Go to faz? the market square, Você vai para and what do you shout? uma rua, uma avenida principal e o que que você clama? What do you shout? was que você soll man clama? da rufen? Babylon is fallen. Babilônia está caindo. Caiu Babilônia. E à medida que você faz isso, o terceiro anjo Says, I was waiting for you, diz: eu estava esperando por você. and you say, E você diz: I couldn't come before eu não podia vir antes, because it wasn't the right time. porque ainda não era o tempo devido. You can't shout loud enough. Você não pode clamar alto o suficiente. E o que que você precisa? You need some help. Você precisa de ajuda. Hilfe. Those other voices are going to Das come. outras vozes So virão. once all the voices Então, come, then you quando really have a todas loud essas voice. outras vozes chegarem, você vai ter uma voz mais alta. Brother White says, Agora, se Ellen White diz que você nunca saberá o tempo, Diese Zeit nie wissen. how can that be if you know it's the right time? como que você pode saber o tempo devido? Wann die richtige Zeit ist. Tell me how you reconcile these two E me diga como que você pode conciliar esses dois conceitos contraditórios. Aussagen oder Konzepte, wie kann man die zusammenbringen? Even if you want to tell me, Mesmo se você quiser me falar Sagen wollt, God gave you a dream. que Deus te deu um sonho dir einen Traum gegeben hat, You didn't know the day before. e você não sabia num dia antes, você não tinha nenhuma ideia, você apenas estava vivendo a sua vida. Now suddenly E agora, de repente, you have a dream, você tem um sonho, uma visão Traum, eine a Vision, revelation in your study, de Apocalipse nos seus estudos, but you know what? mas você sabe o quê? It's time. Que é o tempo. Zeit. So we know Então nós sabemos that these people que este povo have an awareness of time. Eine, não tem um conhecimento do tempo. die erkennen die Zeit. So I don't know how we can believe Então eu não sei como nós podemos acreditar required to know time. que que não é requerido a nós conhecermos o tempo. Now, what's interesting O que é interessante is if you go back to this history, é que se você voltar para essa história, Geht, that time este tempo was the right time. era o tempo devido, não era? How did they know that was the right Como é que eles sabiam que esse era o tempo devido? Zeit war. How did they know April the 19th was the right time? Como que eles sabiam que 19 de abril era o tempo devido? Eles não tiveram um sonho nem uma visão. Sie hatten keine Vision. So, when did they work out the time? Então, quando que eles desenvolveram o tempo? No dia Or before? ou antes? Quando que eles souberam? Before. Antes. They know the time is coming. Eles sabiam que o tempo estava por vir. Eles já tinham a data. Datum. When the event occurs, Mas quando ocorre o evento, they say, eles dizem: this is the right time. este é o Das tempo ist die devido. richtige Zeit. So they have the date, Então, eles têm a data, primeiramente, Das Datum. and then they have the event. e então in real time. eles têm o evento em tempo real. Zeit. They weren't expecting Eles não estavam esperando the fall of Babylon. que essa seria a queda de Babilônia. Well,
whatever that means. Seja lá o que isso significa, até chegar. But they had the date. Mas eles tinham a data antes. Zuvor. So the purpose of this movement Então, o propósito deste movimento is to know the right é time. saber o tempo devido. Die Zeit zu kennen. What about this one? E sobre este aqui? How did they work out this one? Wie haben Sie denn das hier Como que eles descobriram essa data? Como que eles sabiam disso? gewusst? Let me ask it this way. Deixa eu perguntar da seguinte forma. Quem disse a eles sobre essa data? Richtet. Not God. Não Deus. We're here. Wir sind hier. Estamos aqui. Told them about the date. Quem disse a eles sobre a data? Who? Quem? Wer? The first angel told them. O primeiro anjo os disse. He told them 46 years before the Ele event. disse a eles 46 anos antes que o evento acontecesse. Das Ereignis Bescheid gegeben. So if it's the first angel that gives you Então, this se date, é o primeiro anjo que dá esta data, Datum gibt, you must already know it. ele já deve saber das bereits schon wissen. Who's going to give you this date? quem que vai dar essa data aqui. Wer gibt euch dieses Datum? Third angel. O terceiro anjo. Has to give you the date. Ele tem que dar a Das data. Datum geben. So these arguments about Ellen White's comments or statements about time Então, esse argumento sobre as citações e comentários de Ellen White sobre marcação de tempo has to be understood tem que ser entendido e considerado de forma muito cuidadosa, Vorsichtig betrachtet werden. not in a childish way. não de uma forma infantil. Now all I'm asking you Agora, tudo que eu estou pedindo que você faça to is take Ellen White quotes é pegar as citações de Ellen White and be reasonable. e ser razoável. Logisch sein. Be adults, not Sejam children. adultos e não crianças. She said Ela disse this person que esta pessoa sabia quando que era o tempo devido. just like these people Assim knew the right como esse povo, essas pessoas sabiam o tempo devido, by dreams, mas eles não souberam a partir de sonhos, by studying the word mas of God. sim através de estudos da palavra de Deus. Worte studiert haben. It's not logic, this is inspiration. Isso não é lógica, isso é inspiração. Die So Inspiration all we need to do, Então, o que a gente precisa fazer tidy that study up, ist, wenn para wir atar esse estudo wieder zusammenschließen wollen. is to understand what Ellen White meant, é entender o que Ellen White quis dizer Hat, which he said no time setting. quando ela disse que não haveria marcação de tempo. Of another study. Isso seria o assunto de um outro estudo, eines weiteren Studiums But ist. it's not germane to our study. Aber es ist mas não é algo para o nosso estudo, porque no nosso estudo, quando nós fazemos isso, Folgendes tun. You know you need these você dates. sabe que você vai precisar dessas duas datas. Required, Você é requerido saber. compare and contrast. Você vai fazer uma comparação você vai comparar e contrastar. É isso que Ellen White nos pede para fazer. Ja, Ellen White tut. I don't know if I fully answered the question. Eu não sei se eu respondi essa pergunta de uma forma completa, See, Beantwortet habe, was mas nós vimos the relationship of a relação do segundo com o primeiro e do segundo com o terceiro. zweiten Engelsbotschaft mit dem ersten und die zweite Engelsbotschaft mit der dritten. this is the line that Ellen White gives us. Essa é a linha que Ellen White nos dá. The first angel comes once, the O third primeiro anjo chega uma vez e o terceiro anjo uma vez. can't repeat the work of the first angel. Você não pode repetir o trabalho do primeiro anjo porque ele não vem novamente. Kann man wiederholen, er kommt nicht nochmal. Because there's only one verse for it. Porque existe apenas um verso para The ele. second angel is different. Mas o segundo anjo é diferente. The second comes O twice. segundo anjo vem duas vezes. The 14th, Capítulo 14 e capítulo 18. 18. once for Millerite history, once for our history. Uma vez para a história milerita, uma vez para a nossa história, uma vez para o começo do Adventismo, uma vez para o fim Einmal für den do Adventismo. Uma para o segundo anjo, aliás, uma para o primeiro anjo e uma para o terceiro anjo. First angel, third. Primeiro, terceiro, começo e fim do Adventismo, milerita, a história milerita e a nossa história. Any more questions? Mais alguma pergunta? third, second, first and second. Of course.
Você não pode ter o terceiro anjo sem o primeiro. Não deu para ver a pergunta que ele fez. É simples, você não pode ter essa mensagem a não ser que venha essa primeira. Nós usamos a citação do Espírito de Profecia e nós tentamos colocar no nosso contexto. Você não pode ter essa história sem esta. Isso não pode acontecer. Não só por causa de ser 1, 2 e 3, mas você não pode executar alguém antes de investigá-la. Eu acredito que é isso que essas citações querem dizer, essas específicas e aquelas que são similares a essa. Nós podemos usar essas citações e fazer as nossas próprias, cortar esta linha, criar novos marcos. Nós podemos fazer tudo isso se nós quisermos. Mas se você apenas usar aquilo que Ellen White fala, tudo que ela simplesmente está dizendo é que você não pode ter execução sem investigação. Essa história não pode existir sem a primeira. Nós estamos tentando fazer com que as suas citações pareçam maiores do que aquilo que ela quis dizer. Aliás, nós estamos tentando clarificar aquilo que ela quis dizer. Can you repeat the question so we can translate it? Você pode repetir a pergunta para a gente conseguir traduzir? Teve várias partes essa pergunta. Geralmente, qual que é o trabalho? De forma geral, qual que é o trabalho do segundo anjo? E se o segundo anjo dá poder ao terceiro? Sim, ele dá poder. Tem citações que dizem isso. Portanto, ele não dá poder ao primeiro. É uma pergunta. Se ele dá poder ao primeiro. Essa é a sua pergunta? Então, a resposta é sim. Porque nós temos esses padrões de repetição. Então, se você vê esses padrões de repetição, pelo menos de forma conceitual, ela pode falar que o segundo vai dar poder ao primeiro. Eu espero que você consiga ver isso aqui de forma simples, em relação ao terceiro. Então você quer uma história ou um modelo de como que o segundo vai dar poder ao primeiro? Se eu fizer dessa forma, o segundo anjo
Sua chegada e seu fortalecimento, se combinarmos através de um conceito único, não funciona assim. Agora, o fortalecimento do segundo, nós sempre dizemos que é o clamor da meia-noite. Mas também podemos dizer que o fortalecimento do segundo é a segunda mensagem. A primeira mensagem diz que o juízo virá. E a segunda diz o quê? Eis, não que o noivo virá, mas o juízo virá. Mas através, então, desse modelo, é trazer poder ou confirmação para o primeiro anjo. Então, o segundo vai dar poder ao primeiro. So, I want to go to manuscript 32, page, 1896. Então eu vou para Manuscript Releases, página. Quero ver se eu encontro uma outra. Das sind Manuskripte 32. We'll go to Nós vamos para mensagens escolhidas. Mensagens escolhidas, 104, parágrafo 3. Segundo volume de mensagens escolhidas. A primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1843 e 1844. Que agora estão sobre a proclamação da terceira. Segunda mensagem escolhida, 104, parágrafo 3. Primeiro e segundo vão passar e agora nós estamos aqui. Mas essas três mensagens têm que ser proclamadas. E eu estou dizendo, o que ela quis dizer é que você está aqui e o que você precisa fazer é não falar sobre o presente apenas, ou o futuro apenas, mas você precisa falar sobre o seu passado, sobre como Deus te guiou. É isso que ela quer dizer quando ela diz que nós precisamos ensinar a primeira e a segunda e a terceira mensagem hoje, que ainda precisam ser proclamadas. Você precisa lembrar as pessoas sobre a história milerita, é isso que ela quer dizer. E eu estou dizendo que esse é o contexto. Se você ler, me diga se é isso que se você concorda com isso. É tão essencial agora como foi antes que deve haver uma repetição para aquelas pessoas que estão buscando a verdade. Então a minha pergunta para você é: você está aqui, seja em 1896, é isso que ela diz? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. Então é isso que eu estou achando, é isso que eu digo que ela quer dizer. Em 1896 tinham pessoas que estavam vivas que nunca passaram por essa experiência, e ela diz: lembre essas pessoas de 1798 e o que isso quis dizer. Lembre essas pessoas, o segundo anjo abriu
Clamor da meia-noite. E mais importante ainda é lembre elas o quê? Que nós estamos no juízo investigativo dos mortos. E logo o juízo executivo virá. Eu digo, é isso que ela quer dizer aqui nessa citação. Por pena e voz, nós precisamos dar a proclamação. Nós temos que proclamar. Primeira e segunda mensagem e a aplicação dessas profecias que nos trazem para a terceira mensagem. Que profecia que te traz ao terceiro anjo? Aquelas que estão conectadas com a primeira e a segunda. Aquelas que te levam de 1798 a 1844. A história da primeira, segunda e terceira mensagem angélica te trazem a terceira. Não pode haver uma terceira mensagem sem a primeira e a segunda. Você não pode ter essa terceira mensagem a menos que você saiba como que você chegou até este ponto. Você não reconhece as profecias que te trazem na primeira e segunda mensagem. Essas mensagens temos que dar para o mundo, e publicando para o mundo. E ele só disse que nós temos que dar, ele está citando que ela disse que temos que dar essa mensagem ao mundo, mostrando a linha da história profética, as coisas que foram, que aconteceram, e o que aconteceu. Primeira, segunda. E também as coisas que acontecerão. O que é isso? O cumprimento do terceiro, da terceira. Porque a terceira ainda não tinha sido cumprida. Então, acho que ele está dizendo de forma clara que nós estamos aqui. Olhe para a história passada, primeira e segunda mensagem. E olhe para o futuro, que seria o cumprimento da terceira. Quando nós lemos essas passagens, nós acabamos nos confrontando com isso. Se não temos mais nenhuma pergunta. As coisas vão ser cumpridas. O terceiro não pode se repetir, porque o terceiro não tinha nem ainda sido cumprido. Você não pode repetir algo antes que algo termine. Isso não pode ser cumprido. Qual era a pergunta? Also wir wissen, dass die zweite Engelsbotschaft in Offenbarung 18 wiederholt wird. Does that mean the first will be repeated and the third will be repeated? No, it doesn't. Isso quer dizer que o terceiro vai ser repetido? Não. Ela não quer dizer isso através dessa citação. A perspectiva que nós temos aqui não é a perspectiva do que ela está escrevendo. O problema é que Ellen White não nos dá linha sobre linha. Então, o que eu quero que a gente veja é a sua perspectiva, a perspectiva dela. Porque nós estamos muito fixados na nossa perspectiva. Isso aqui não é um ataque de linha sobre linha, mas é um reconhecimento de quando nós criamos linha sobre linha, nós precisamos saber como que nós estamos fazendo isso.
E o que nós fazemos? Nós nos enganamos a outros. Quando nós afirmamos, se nós não falamos de forma direta, de que Ellen White está falando sobre a história sendo repetida, ou linha sobre linha. Quando ela diz citações como essas, nós vemos que se teremos uma repetição da segunda, então quer dizer que nós teremos a repetição das outras. Mas nós não podemos ler nas suas citações e tirar esses tipos de conceitos. Nós temos que ler de uma maneira clara, através de linha sobre linha, que nós discutiremos no momento. Eu não estou tentando cortar a sua pergunta, mas senão a gente vai acabar indo muito mais adiante do que eu quero nesse momento. Mas o que eu quero dizer agora é que se todo mundo se está todo mundo bem com tudo isso que discutimos até agora, se está claro. Então, eu vou presumir então que nós estamos contentes com isso, mesmo que se pareçam ideias e conceitos novos, da forma como que o terceiro anjo funciona, opera. Nós queremos fazer isso antes de começarmos a considerar a nossa própria forma de lidar com estes anjos. Então, o que foi feito? Agora, então, nós vamos pausar, ter um intervalo. E na próxima, eu não vou mais revisar isso. O que eu gostaria de fazer é começar a mostrar como que você pode usar este modelo e começar a criar uma linha de reforma. Porque é isso que eu gostaria que nós fizermos. Isso que eu gostaria que a gente faça agora. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos pela sua bondade, pelo seu cuidado por nós. Por favor, nos ajude a sermos fiéis, verdadeiros, a honrar e glorificar o seu nome. Senhor, nós pedimos por bênçãos, em nome de Jesus. Amém.